Oi, meu nome é Thaís Maciel. Hoje eu vou falar como foi o curso de jornalismo para mim, junto com a gestação da minha filha Jade. Se você é uma pessoa que tem dúvida se é satisfeito ou não com o curso que você tá, ou se você ainda não ingressou na universidade e tem vontade de estudar, e também se você é mamãe e tem interesse em saber como esse curso transformou a minha vida e me trouxe um norte junto com a maternidade, fica comigo que eu espero poder ajudar. Primeiro, eu não sabia o que fazer de faculdade. Na verdade, nunca soube, eu nunca fui aquela criança que falava assim, já sei o que eu vou fazer, né, quando eu crescer, e aí quando vier isso mesmo. Eu sempre tive facilidade com comunicação. Não que isso seja uma barreira, né, pra quem quer cursar jornalismo, porque muitos colegas na faculdade tinham dificuldade de comunicação e aprenderam com o curso a melhor forma de se expressar, saber abordar as pessoas de uma forma igual. Tanto conseguir passar a mensagem de uma forma clara e construtiva para quem já sabe sobre o assunto, é inteirado sobre aquilo, quanto para uma pessoa que não sabe nada e fazer com que ambos sejam beneficiados pela informação de alguma forma. Então acho assim possível sair da zona de conforto, mesmo se você for uma pessoa que não tenha facilidade com comunicação, e desfrutar desse conhecimento adquirido, né, que a universidade proporciona. Eu fiz jornalismo e comunicação social na Universidade Federal de São João del Rei, que é uma cidade de Minas Gerais. Até eu chegar nesse curso e nesse lugar, foi assim, uma história longa. Eu fiz 2 anos de cursinho em Juiz de Fora porque eu achava que eu queria medicina, porque um dos maiores propósitos na minha vida era, assim, eu tinha certeza que era poder ajudar as pessoas, ajudar a humanidade de alguma forma. E eu achava que sendo médica, eu poderia estar ajudando diretamente o corpo daquela pessoa, né? Assim, se a pessoa cortou, eu vou lá e costuro, dando exemplo. E também porque eu sempre quis ter uma qualidade de vida confortável. E isso entra na minha ambição. Não tem nada de errado a gente ter ambição, desde que a ambição seja coerente com a nossa disposição de fazer aquilo acontecer, né? Aí a gente não percorre caminhos frustrantes, né? Que no caso você tem uma ambição muito maior do que a sua disposição, você vai se frustrar porque você não vai conseguir atingir nunca, né? Agora, se você tiver uma ambição, uma meta, e você tiver disposição e saber como chegar até ali, saber que é com luta, com trabalho, com esforço, essa questão é um pouco confundida com ganância. Ganância é querer mais que os outros, querer muito pra si e não saber repartir. Não tem nada a ver com ambição. É só a disposição que eu me proponho para chegar nos meus objetivos. Mas o tempo foi passando e eu comecei a perceber que médico, ele ajudava as pessoas através de medicamentos, como o próprio nome médico, né, refere-se aos medicamentos, que ele é um profissional feito para medicar as pessoas, mas que dava para ajudar as pessoas de outra forma. E aí eu comecei a libertar o meu coração, assim, desse destino previsível, né, que eu queria fazer medicina, ajudar as pessoas. Não, vou deixar meu coração aberto para o que a vida tiver de me mostrar. E eu acredito muito nisso, que eu sei que se a gente pedir para o universo, souber receber do universo o que for necessário para a nossa evolução pessoal, para o nosso desenvolvimento como seres humanos, o universo traz pra gente o que a gente merece e o que a gente precisa. E eu comecei a receber o que eu preciso. Falei, o que eu preciso para eu ser um ser humano que vai contribuir de uma forma positiva na vida das pessoas e da sociedade. Aí que foi, assim, a virada de chave para eu trazer esse curso como meu maior propósito e meu maior orgulho. Porque o jornalismo é uma profissão que ajuda, que contribui informando, esclarecendo, conscientizando da verdade, quando ele é feito com ética, criando debates entre as pessoas sobre pautas relevantes que precisam ser conversadas. Ele é um espaço para o diálogo construtivo, em que ambos têm perspectivas diferentes, mas não se anulam, tipo, não criam barreiras, sabe? Tipo, eu sei a minha verdade, você sabe a sua verdade e nós nunca vamos poder conversar porque eu sou tão egoísta com a minha verdade sendo única e exclusiva e você é tão egoísta com a sua que criamos um abismo aqui que é completamente inacessível um para o outro. Isso pra mim não tem nada mais burro. Só aprende se tiver um mínimo de humildade para reconhecer que a gente ainda tem muito para aprender com a vida, com as pessoas, com qualquer pessoa, inclusive e talvez principalmente com as pessoas que pensam diferente da gente, porque quem pensa igual é completamente mais do mesmo, é o que você quer ouvir, é o que você espera ouvir, é o que você completa. Quem pensa diferente deveria instigar aquele novo a saber sobre aquela perspectiva. Acredito que hoje a maioria das brigas sobre política ou esses dilemas que atualmente separam famílias
seria bem mais leve se as pessoas tivessem no coração mais humildade em tentar entender a perspectiva do outro do que só criticar aquele egoísmo enjaulado da própria ideia e da própria verdade. Essa é uma pauta que o jornalismo tende a trazer muitas vezes e erroneamente também, porque a maioria dos jornais hoje são financiados por empresas, com toda certeza tem interesses políticos e interesses individualistas. Hoje a mídia é corrompida não por causa do jornalismo, mas por causa do que financia o jornalismo. Mas voltando, né? Eu tava lá no SISU, que na minha época eram 4 dias que a gente tinha para decidir qual universidade, qual curso. E chegou no último dia do SISU, eu tava num dilema profundo, porque eu não tirava a carteira de motorista, só tomava pau atrás de pau, me fazia sentir incapaz. Tô 2 anos fazendo cursinho, tô sem rumo, não sei nem se eu quero medicina, não sei o que eu quero fazer, tô assim, não sabia se eu tava disposta a fazer medicina, porque se eu precisasse ficar mais quantos anos tentando. Aí depois de muito choro, muita conversa com Deus, com o universo, com o céu, com a lua, com as estrelas, com o vazio, muitas vezes deitada no chão, conversando com a minha cachorra. Meu pai, no último dia, me deu uma luz, falou: Thaís, você é tão comunicativa, por que você não faz jornalismo? Aí eu refleti e falei: tá me parecendo, assim, realmente a melhor das opções agora pra esse último dia do SISU, porque eu tô tão perdida aqui. E aí eu fui procurando a cidade e escolhi uma que era próximo da minha cidade natal, a cidade onde os meus pais moram, pra poder ficar fácil de ver eles. Outro desejo que eu tinha era de ser uma cidade universitária, porque eu queria morar em república, eu queria estar vivendo toda essa experiência universitária que eu acho fantástica, que engrandece muitas pessoas quando são aproveitadas da forma correta, né? Ou seja, você sabe lidar com todas as adversidades em relação a isso e sai dessa mais maduro, mais vivido, sabendo das maldades e das oportunidades. Hoje eu sou muito grata porque eu realmente pude viver isso tudo. Conheci pessoas não só do meu curso, mas da universidade em si, que são meus amigos até hoje e que eu sei que vão ser meus amigos pro resto da vida. Não que eu vá encontrar eles sempre, frequentemente, mas eu sei que toda vez que a gente se encontrar vai ser a mesma coisa, a mesma troca verdadeira que a gente viveu nesse período da faculdade. E eu passei, bem na tábua da beirada, mas eu passei. Ainda mais porque é uma universidade federal, então meus pais não teriam que pagar. Eu entrei no jornalismo, assim, sem dar muito por ele, apesar de conhecer um pouco da grade curricular e tal, assim, não criei expectativa, sabe? Eu fiquei só vivendo um dia de cada vez. Inclusive, meu primeiro semestre foi um semestre, assim, que eu aproveitei demais as festas. É aquele ditado: não deixe que a universidade atrapalhe sua vida universitária. Meio que eu deixei de lado, até que eu tomei alguns paus, né? No caso, fiquei pendente em algumas matérias no primeiro semestre. Cada período que passava, eu me surpreendia mais e mais. É um curso extremamente dinâmico, com aulas muito variadas, muitas aulas práticas, laboratório de televisão, laboratório de fotografia, laboratório de rádio, laboratório de multimídia. Mesmo se você não tivesse equipamentos na sua casa, não tivesse notebook, computador, nada, você tinha ainda os disponibilizados pela faculdade. E eram da melhor qualidade possível para rodar os programas pesados que a gente usa, por exemplo, Adobe, né, que no caso é o Premiere, para editar vídeo, tô dando um exemplo. Ou InDesign, que seja pra gente fazer a diagramação de uma revista ou de um blog, de alguma notícia, alguma reportagem, enfim. Câmeras fotográficas extremamente profissionais para cada aluno, porque a gente aprende muito sobre esses programas essenciais para a comunicação visual. Que antigamente o jornalismo ele era muito assim, diagramação de jornais e revistas impressos, editorial, as buscas por pautas, notícias, entrevistas, aquele clima de redação que tinha, né? O editor-chefe, e aí todo mundo, os repórteres, isso, aquilo. Isso até rola hoje em dia, principalmente na televisão. Mas a gente sabe que o jornalismo mudou, deu 1000 voltas e hoje a comunicação visual é um tipo de comunicação social, é um tipo de jornalismo, ou seja, a forma como eu envio a notícia, eu envio a informação, abriu um leque gigantesco. Inclusive, o YouTube virou uma plataforma maravilhosa do jornalismo independente. Eu mesma busco as notícias, eu mesma capto a imagem do meu vídeo, ainda assim faço a edição, faço o upload, descrição, faço a arte da thumbnail e todas essas coisas que envolvem a produção de conteúdo aqui no YouTube. E isso é muito legal, porque o jornalismo, ele acompanha a tecnologia, assim como a tecnologia acompanhou o jornalismo. Hoje, os meios que nós temos para trabalhar também são excelentes. As câmeras são cada vez
mais leves, a gente tem tripé, coisas que dá pra fazer sozinhos, os microfones são mais modernos. Então um jornalista, ele consegue se virar muito melhor atualmente sozinho do que antigamente, que ele precisava de uma câmera, de um microfone grandão, até uma van que levava todo mundo, aqueles equipamentos, aquele tanto de fio, antigamente era loucura. A tecnologia tá ajudando muito para que um curso a ver totalmente com essa era digital que a gente vive. Engraçado, porque às vezes nós, jornalistas, comunicadores, somos até confundidos com designers que fazem artes gráficas, artes digitais, qualquer coisa desse tipo, mas nós não deixamos de ter esse conhecimento da comunicação visual. E eu acho que isso é interessante porque é um curso muito abrangente, é um leque gigantesco de possibilidades dentro do que o mundo se tornou hoje com o avanço das tecnologias e da comunicação em geral. E aí, o que aconteceu? Essas matérias que eu disse que eu fiquei devendo, né? Eu me formei no teatro da formatura, que não é aquela colação que você pega o diploma mesmo, é aquela colação que a gente coloca a beca, são colações falsas, porque algumas daquelas pessoas não estão formando de verdade, mas elas não querem perder aquele teatro de estar junto com todo mundo, colocando beca e tal. E foi o meu caso, eu tinha algumas matérias pendentes, então eu só colei grau assim nas fotos, mas na verdade eu ainda tinha o TCC e essas matérias do primeiro período que eu fiquei agarrada. A faculdade são 4 anos, então eu fiz os 4 anos mais meio. Aí eu engravidei. Eu falei, nossa, engravidei bem, assim, no último período para concluir meu curso. Veio a pandemia junto com isso, e a universidade preparou um período emergencial e dava para eu fazer essas matérias à distância. E mesmo se não tivesse a pandemia e esse período emergencial, a universidade disponibiliza um regime especial para quem está em algumas condições que não pode estar na universidade. Com certeza estaria nesse regime especial para concluir a universidade, porque minha gestação foi uma gestação, assim, muita vontade de vomitar, muito enjoo, muita dor de cabeça no começo. Eu era a pessoa indisposta, nossa, era muito ruim mesmo. E eu teria que me esforçar muito para pegar ônibus e ir pra faculdade, nossa, aquela lereia. Não que eu não goste de andar de ônibus, mas é porque eu geralmente ia de bicicleta. Grávida não poderia ir de bicicleta, então eu teria que ir de ônibus. Aquele balanço do ônibus, quando a gente tá barrigudaça também, nada legal, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm opção, tem que andar de ônibus, mesmo barriguda, mesmo passar mal. Mas como eu tinha a opção de escolher, eu faria em casa. Estudei muito, participava de todas as reuniões, todas as aulas online, fiz todos os trabalhos, consegui concluir todas as matérias, mas ainda assim ficou meu TCC pra trás, por motivo de ausência de eventos, né? Tipo, como a pandemia, todo mundo se isolou muito, parou de acontecer qualquer tipo de evento, qualquer acontecimento, qualquer coisa, não rolava, né? A única cobertura que tava tendo de todos os jornais no primeiro ano da pandemia foi sobre Covid. Não tinha nenhuma pauta diferente. E no curso de jornalismo, o TCC pode ser tanto a monografia, aquela contribuição acadêmica, ou pode ser também um produto jornalístico. Pode ser uma super reportagem, pode ser um documentário, um fotolivro, que você faz relatos fotográficos de algum acontecimento. E eu queria muito fazer um documentário, porque sempre foi minha praia, essa questão de edição, de produção de roteiro, busca de conteúdo. Eu sempre gostei muito dessa parte, assim, de produção mesmo, audiovisual. E aí eu queria muito fazer esse documentário relevante para a comunidade acadêmica, só que para eu fazer as gravações, eu precisaria que o mundo tivesse minimamente normal, que não foi o caso do ano de 2020. E aí eu realmente tive que deixar o TCC para depois que as coisas voltassem. Agora, né? Esse semestre eu já me matriculei, já tô com a orientadora me encaminhando certinho para meus prováveis destinos desse trabalho. Todo esse tempo fez com que meu TCC hoje fosse um reflexo desse canal aqui do YouTube. Porque quando eu tava grávida, eu falei com o Pedro que eu queria muito criar um canal no YouTube para ser minha plataforma de comunicação como jornalista e como mãe. A maternidade realmente me deu um norte como profissional na minha área. E eu sabia que com esse nicho definido, eu poderia produzir muitos conteúdos informativos para as mamães, com fundamentos teóricos e sendo ilustrados pela minha experiência como mãe. Eu fiquei confortável em falar sobre isso e me senti otimista em poder atuar como jornalista com esse nicho aqui. Eu senti que a plataforma YouTube me daria muita flexibilidade e liberdade para estar junto e perto da minha filha, conseguir conciliar, né, a rotininha dela com o meu trabalho. Foi assim que isso aqui, esse canal, se tornou meu maior projeto pessoal e profissional junto, porque para mim a carreira, ela é uma parte muito importante para o meu equilíbrio como pessoa. Eu acredito que isso me engrandece a cada esclarecimento que eu posso estar fazendo em algum vídeo para alguma pessoa em algum lugar, que eu sei que pode estar ajudando alguém a resolver algum problema
ou sanar alguma dúvida. Por isso, eu decidi fazer o meu TCC no formato de documentário e com o tema relativamente muito perto do que eu vivo hoje. Meu documentário vai conter a presença de diferentes realidades de mulheres que enfrentam desafios para trabalhar por serem mães, né? Quais os desafios que a maternidade traz junto com a busca da realização profissional da mulher. Achei uma pauta muito presente na minha realidade e de muitas mulheres que eu conheço também. Como conciliar a carreira e a maternidade de uma forma saudável. E eu vou transformar esse documentário em uma série aqui pro meu canal. E eu espero muito que vocês possam se reconhecer aqui com esse trabalho e se sentir abraçadas por essa realidade que é da maioria de nós, que precisamos trabalhar e continuar sendo mães. Mesmo com todas as viroses, angústia de separação, amamentação, crítica por deixar na creche, na escolinha ou deixar com a babá, e até mesmo quando isso não é a realidade e a gente tem que se virar nos 30 sendo mãe solo e trabalhando, imagina. E como comunicadora e jornalista, nada melhor do que o YouTube poder estar absorvendo esse tipo de material que eu vou estar disponibilizando aqui pra vocês. Hoje eu contei pra vocês como foi o curso de jornalismo pra mim, junto com a gestação do meu bebê, e como isso transformou a minha vida, criando realmente um norte pra mim. Se inscreve no canal pra estar recebendo mais dicas e estar recebendo mais conteúdos de utilidade materna. Um beijo e até o próximo vídeo.